En- Então, para quem está aí assistindo, meu nome é Cláudio Nunes, eu sou do PCdoB aqui de Macaé, sou também facilitador aqui da Frente Evangélica para o Estado de Direito. A Ilma aí pode se apresentar. Ilma de Souza, eu também faço parte da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, sou moradora de Macaé, técnica de enfermagem do trabalho aposentada e, recentemente, terminei o seminário teológico. E Então, fala, desculpa, te cortei. o professor Francisco não está conseguindo entrar. Ele passou agora uma nota para mim dizendo que está sem internet. Então, aí a ideia nossa é falar um pouquinho sobre a saúde pública, né? Talvez, dependendo da forma que a gente for debater, talvez vai focar um pouquinho a nível municipal e também fazer um pouquinho naquele no um contraponto em relação à fé do cristão, né? Como também do matriz africana e outras religiões. O que esses sagrados eles interpretam e falam em relação à saúde pública. Eu achei interessante, mano, essa iniciativa do PCdoB aqui de Macaé sobre levantar esse tema, ainda mais pegando esses dois pilares, né? Sobre o laico, né, o que diz, e o que diz a parte do sagrado, independente qual que seja. Sim, é porque o homem tem essa necessidade, né, da questão do sagrado, de cultuar o seu sagrado, e as pessoas fazem de acordo com as suas crenças, né? Suas crenças. Mas também gostei muito, só lembrando que esse é um dos primeiros temas. Nós teremos outros temas que serão debatidos semanalmente. Eu espero que você que esteja nos assistindo acompanhe, porque vai ser muito interessante. Esse é apenas o início, né? Saúde pública e fé. E aí, se você que está nos assistindo puder, pode pegar na sua Bíblia e ir abrindo em Hebreus 11, versículo 1. Daqui a pouco a gente inicia. Francisco manda dizer que ele não conseguiu entrar, que ele está bastante irritado, mas que ele não está conseguindo participar. Então, até para falar sobre o Francisco, deixa eu pegar aqui minha colinha. O Francisco, que seria um dos camaradas que iriam fazer o debate aqui, ele é mestre em educação, foi subsecretário municipal de educação de Quissamã, né, de 94 a 2002, em 2002 a 2014, e ele também é um dos pré-candidatos à Câmara de Vereadores de Macaé. Pô, ia enriquecer bastante nosso debate pela experiência política, né, dentro da prefeitura, no caso de Quissamã, o trato, né, desse tema, né, sobre a saúde pública, que está muito no auge na mídia agora, né? Mas só que sempre foi de extrema importância e sempre foi aleijada, né? Pela política pública, né? Sempre foi tratado de uma forma, vamos dizer assim, deixar estourar o problema para depois tentar resolver ela, né? O que hoje está muito no auge, né? A Conceição, eu tô preocupado. Ela estava online e caiu e não houve resposta. Deixa eu ver aqui. Tentar mandar um zap para ela aqui. Também aproveitar o pessoal que está assistindo. Não vai demorar muito para começar aqui, mas não deixe de compartilhar. Pega o link aí, joga pro teu zap, da família, dos colegas. Não deixa de curtir a página também para poder eu acho interessante essa parte da mídia, o Ilma, que não é só a parte de divulgar, ela tem uma ferramenta muito útil para você receber alerta quando tem alguma novidade. Então, o pessoal que está assistindo, curtir a página do PCdoB para poder saber quanto é que vai ter uma nova live, uma nova palestra, para poder não ficar somente focando somente em videozinho que recebe no WhatsApp, né? Isso. Que infelizmente a maioria é fake, né? Baseado em E fake news. orientar, e orientar também
que no decorrer dessas próximas lives, pelo PCdoB, pelo Facebook PCdoB Macaé, nós vamos ir apresentando os pré-candidatos. Então, é muito importante, você que está nos assistindo pelo Facebook, você nos acompanhar para poder conhecer, a partir de então, quem está concorrendo a uma vaga no Legislativo, quem é esse seu candidato, a forma como ele se expressa, né? Então, vai ser bastante interessante. Eu gostei muito e quero agradecer aí o nosso companheiro Cláudio Nunes, que está responsável por essa parte aí de tecnologia. É muito importante isso, para o conhecimento e mostrar quem é que vai te representar no Legislativo macaense, e futuramente eu espero que nós possamos, através dessa live também, estar recebendo, inclusive, questionamento, para que nós possamos nos fazer conhecer do público. Que tem também assim, um público jovem, o PCdoB tem pessoas bastante maduras, como eu, mas tem também pessoas jovens, pessoas que estão chegando cheias de garra para lutar, e isso é muito importante, e nós estamos com muito carinho organizando esses companheiros e essas novas camaradas, né, Cláudia? Eu tenho que aprender, camaradas. Os novos camaradas que estão chegando e os que ainda hão de chegar, porque eu acredito muito nessa renovação e nessa nova formação do PCdoB e desse movimento 65. Então, Cláudio, você pode me falar desse movimento 65? Em relação ao movimento 65, é um trabalho do PCdoB a nível nacional para tentar ampliar, né, aglutinar mais pessoas e de movimentos diferentes, porém focado em um tema único: a defesa da democracia, né? Naquela fortalecimento da democracia se entende o respeito da fala, respeito das diferenças, tanto da parte racial como de gênero, como também religioso, entendeu? Vai tudo na defesa da democracia. É o principal pilar, né, do movimento 65. Essa foto tá bonita, hein? Eu ganhei hoje da minha vizinha. É bom, né? Porque nós vamos falar sobre fé, espiritualidade, ser holístico, saúde pública. Tá difícil aí? Tá, mas eu vou desistir não. Vou resolver. Printa a tela. E hoje, com relação ao coronavírus, 15.927 registros, né, pessoas confirmadas no Brasil, com 800 mortes só no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. 800 mortes. No mundo inteiro deu 1 milhão de manhã, estava dando 1 bilhão, na verdade. Não, 1 milhão. Uhum. 1 milhão e pouco, 1 milhão e 300. Gente, Já pra passou caramba. aqui Aqui 70 mil mortos no mundo inteiro. Eu, Cláudio, tenho uma sobrinha que mora em Mantova, na Itália, e na quinta-feira eu estava em Campos, como vocês sabem, e passei assim, um sufoco muito grande, e foi através da fé, da minha espiritualidade, da minha confiança em Deus, que eu consegui passar, porque acalmar minha sobrinha, porque o companheiro dela começou a apresentar febre, tosse, muitas dores no corpo, e foi chamado, né, o que seria o SAMU lá, né, na Itália, lá em Mantova, e aí ela passou para mim que estava muito... que rapidamente eles chegam, Cláudio, e que parecem astronautas, todos Guaracentro e Guaraci Santos. Isso. Boa Opa! noite, Guaraci.
Seja Boa noite, bem-vindo. gente, tudo bem? Fala, meu Obrigado. camarada Guaraci. Beleza? Como é que você vai, Cláudio? Deixa eu colocar uma camisa aqui rapidinho. Tá ok. Tá bom. E aí, Cláudio, então o pessoal do serviço de saúde chegou na casa dela em menos de 10 minutos. Aí, ó, palavras da minha sobrinha lá em Mantova, na Itália. Tia, eles parecem um astronauta com aquelas roupas todas, aqueles EPIs, né? Equipamentos de proteção individuais, e todos paramentados, levaram, e ela ficou muito sentida, porque não pode nem acompanhar, nem pode visitar no hospital. E aí, como profissional de saúde, mesmo aposentada, eu fico pedindo a Deus, né, e providências aos governantes com relação à proteção aos trabalhadores da área da saúde, médicos, enfermeiros, que é outro ponto muito sério, que quando você vê o que está acontecendo na Europa, em outros continentes, e você vê esses profissionais com viseira, com luvas, com aventais, com roupas assim, com equipamentos de proteção individuais, que dá condição, né? E você vê os nossos profissionais, como eu vi outro dia numa entrevista, a médica mostrando tipo um jaleco, não era plástico, de papel permeável, e ela fez uma experiência de jogar alguma coisa assim próximo. Cláudio, aquilo atravessou e passou para a roupa da médica, para o uniforme dela. Quer dizer, é sério, e os governantes têm que tomar providência com isso, porque senão o que nós teremos de morte de profissionais, eu acompanho também pelas redes sociais, a enfermeira lá de Cabo Frio, uma pessoa que eu gosto muito, Cátia Marins, tem colocado, já tem duas amigas, duas pessoas enfermeira, né, de nível superior, falecidas, contaminadas com o vírus. E é o quê? Na execução das suas tarefas, da sua profissão. Então, é importante também que nós discutimos sobre isso com relação a esses trabalhadores da saúde que estão praticamente abandonados, tá bom? Entendi. Ô, Guaraci, a Conceição até chegou a entrar, mas agora tá com dificuldade de entrar na sala. Eu tô tentando ver como é que resolve essa questão. Aqui, me conta aqui, como é que tá para poder encontrar suprimentos aí em Macaé? Tipo, máscara, álcool gel, tá tranquilo para achar aí nos bairros? Como é que tá o negócio aí? Então, eu não tenho saído de casa, não. Eu tenho ficado realmente bastante reservado aqui com a minha família, né? Saído só para o necessário. Mas eu acredito que, assim, há desabastecimento aí desses itens. Álcool em gel, máscara, com certeza deve estar faltando, sim. Até porque muita gente acaba comprando muita quantidade e o que vem o pessoal está comprando, entendeu? Porque, na realidade, há uma ignorância muito grande por parte da população, né? Então, o pessoal acaba achando que vai acabar e compra tudo, enfim. E não percebe que se ele comprar tudo e o outro ficar sem, vai ser contaminado da mesma forma. Claro. A preocupação maior que eu vejo assim sobre essa questão, desculpa até falar dessa forma, é sobre a questão da paralisação, o tempo de paralisação sem uma contra-ação do governo. Então, muita gente, eu, por exemplo, eu sou autônomo, né, eu trabalho com karaokê, com som, que foi o primeiro a parar e vai ser o último a retornar, né, quando voltar. E a gente tem essa preocupação muito grande porque tem aluguel, né, tem conta para pagar que nada parou. Então, e a ajuda que o governo pretende dar para a gente não é uma ajuda que não vai resolver os problemas, que não vai resolver, por exemplo, o básico, né, que é, por exemplo, moradia, energia, essas coisas básicas, praticamente, e se sair, né, porque a gente ainda está nessa questão. Eu, sinceramente, assim, pelo que eu vejo, o coronavírus, né, um vírus que é uma realidade, esse vírus ele não vai sair, não vai nos deixar, vai ficar aqui na sociedade, e
essa ação do governo, que é para não colapsar o sistema de saúde, por exemplo, não está sendo eficiente no meu modo de ver, porque, primeiro que algumas pessoas, a maioria, não está respeitando, né? Está saindo, tá na clandestinidade. Então, quem realmente está sendo afetado são as pessoas que dependem exclusivamente do trabalho diário, vamos dizer assim, né? Para sobreviver, entendeu? Mas é isso. Fala aí, Ilma. Você, ó. Não, eu moro aqui no aeroporto. Dentro do possível, eu procuro me manter dentro da minha casa, mas hoje eu precisei fazer algumas compras no mercado aqui próximo, ao Pôr do Sol, e já encontrei com uma certa tranquilidade o álcool gel. Também encontrei álcool gel na Avenida Tancredo Neves, aqui no aeroporto, com um preço acessível. Tá até aqui no banheiro, depois eu mostro um frasco mais ou menos de 200 ml, né? Por R$ 9,40. Então, creio que já esteja sendo normalizado nesse sentido, né? Agora, os abusos continuam em matéria de cesta básica. Próximo à minha residência, inclusive, eu fiz um show semana passada, dizendo que eu ia denunciar, porque há uns 3 dias, 4 dias atrás, na semana passada, uma cesta básica razoável estava por R$ 80. 3 dias depois, quando eu recebi, dia 25, que eu fui comprar, estava a mesma cesta, com a mesma quantidade de alimentos, por 160, ou seja, o dobro. E aí eu falei, por que vocês dobraram? Há 3 dias atrás eu vim a R$ 80. Ah, não. Aí eu falei, não, me explica uma coisa. Vocês acrescentaram outros produtos? Não, é a mesma cesta. Por exemplo, eu fui comprar um leite outro dia de 3 e pouco, foi para R$ 4. Eu falei, mas R$ 4 não é o dobro de 3,60. E eu vou denunciar, eu vou não sei o quê. Eu sei, meu filho, que 2 dias depois, a vigilância sanitária estava passando aqui, o pessoal da prefeitura, e ou eles pararam de vender cesta ou venderam tudo, porque não estão vendendo mais cesta. Replicando, muito pelo contrário, está diminuindo. Né? Em alguns países, né, eles estão fazendo o próprio Estado que está distribuindo as partes mais básicas, tipo máscara, álcool gel. Assim, não é o cidadão que está indo, saindo de casa poder comprar ou tentar buscar aonde tem. Né? O Estado que tem fornecido isso, porque também chegar no nível que não ter mais, aí o próprio Estado ter que mandar fabricar e ele mesmo distribuir. Né? Ainda não chegamos a esse nível, espero que não precisamos chegar. Mas a questão que o Guaraci falou, Olha, o Cláudio, Covid-19, aí, então, 90 gramas, 9,40. Mas já está, você já encontra com tranquilidade aqui no aeroporto. tá, o Covid, você vê que em Rio das Ostras teve carreata pedindo para retornar o comércio. Só que todo mundo tava de carro trancado, fechado com vidro. Aí você olha assim, aí teve até um colega comentando, poxa, Cláudio, poxa, Cláudio, a, como é que fala? O pessoal tá pedindo, né, o comércio voltar, não sei o que mais. Aí eu falei assim, mas você não vê pobre, porque o dono do comércio vai continuar indo pro comércio de carro, isso se for de carro pro comércio, mas o trabalhador vai pegar o ônibus lotado, vai pegar lá o Uber com 2, 3 pessoas também, assim, para poder pra se contaminar. Na verdade, o pobre tá em casa torcendo para que o Estado, que é responsável por ele, manter pelo menos o mínimo para poder se sustentar dentro de casa, poder preservar a família. Não é quando eu falo comércio, não é todo comércio, é lógico que não são todos, né? Mas quem sustenta aquela isolamento fiscal só está pensando, na verdade, na situação dele.
Você vê que Isso. até os Estados Unidos, até 2 semanas atrás, estava sustentando o isolamento vertical. Mas depois que Sim. explodiu a quantidade de morte lá em Nova York, ele teve que mudar a postura, né? Para voltar para o posicionamento horizontal, por quê? Que, inclusive lá a parte de hospital não está suportando a demanda e E nem de eles não têm saúde pública, como nós temos aqui o SUS. isso. Né? E as pessoas ficam na defesa do Mandetta, mas esquece que ele até pouco tempo, né, foi contra os médicos cubanos, o projeto, né, sobre os médicos, ele foi contra o SUS. Você imagina se na atual conjuntura nós não tivéssemos um sistema único de saúde, mesmo com toda a deficiência dele, mas você imagina se já tivessem quebrado totalmente o SUS. A nossa situação seria muito pior. Aqui, a Conceição está com dificuldade mesmo. Eu vou tocar, se vocês me permitem, como mediador aqui, e tocar o assunto aqui, até por causa do horário também, que a ideia é não extrapolar a 8 horas. É o seguinte, em relação à saúde pública, não tem como falar de saúde pública sem falar de SUS, né? Porque a gente tem SUS, vamos dizer assim, 360 graus da nossa vida, muitas vezes sem perceber. Tanto da parte de pesquisa, a gente não vê, mas tem a parte de pesquisa sustentada pelo SUS, tem a parte da parte das vacinações, de prevenção de epidemias, isso é SUS também. A sustentação em relação ao acompanhamento médico, né, médico da família é SUS, hospitais, postos de saúde, tudo é SUS. E na Constituição Federal, ele fala, de 88, ele fala algo muito interessante. Ele fala que ele estabelece a importância do fortalecimento do setor público e a condição de que o setor privado de saúde atuaria como setor complementar ao setor público, na produção dos deveres do Estado, controlado pelas normas do direito público. Eu quero para vocês falar um pouquinho sobre um pouquinho que foi até falado aqui, né? Sobre a importância do SUS na realidade para o trabalhador, para o cidadão mais pobre. Como é que é a atuação do SUS, por exemplo, no município de Macaé? Se o SUS ele atende uniforme em todos os bairros? Ou está concentrado mais no centro, mais nos bairros mais próximos do centro? Que você pudesse falar um pouquinho mais a respeito disso. Bem, até onde eu sei, esse sistema aqui, o bairro Aeroporto, onde eu moro, é um bairro bastante interessante e é assistido por um posto médico, né? O pessoal conhece até como postinho do aeroporto, que atende desde a parte de vacinação infantil, a parte de psiquiatria, de atendimento de emergência. Então, nesse sentido, nós estamos muito bem. Você tem as UBS, Unidades de Saúde, Básica de Saúde, o Guaraci. Mora onde o Guaraci? Também mora aqui no aeroporto. Então, aí pode me ajudar, tá? Se eu esquecer de alguma coisa. Não, ele vai falar também, não vai fugir, não. São José do Barreto, também com UBS, com Unidade Básica de Saúde, atendendo as gestantes, a população em geral, a parte de marcação de consultas para agora, que se concentrou no Centro Médico Alba Corral, ali no centro da cidade, né? O Jorge Caldas, que agora está sendo como um centro de apoio para essa questão do Covid-19. Então, eu creio que esse sistema de saúde aqui em Macaé funciona bem com relação à parte de SUS. Eu, até então, não tinha tanta experiência pelo fato de eu ser aposentada da Petrobras, ter ainda, graças a Deus, né, a questão
do atendimento pela AMS, né? Então não faço normalmente muito uso do SUS, mas até onde eu sei é um bom atendimento, viu, Cláudio? Fala aí, Guaracia. Não, eu concordo também com a Ilma. Realmente o SUS aqui, pelo menos aqui em Macaé, não está tão ruim, não. O Sistema Único de Saúde, ele é bom, ele não é ruim, não. Inclusive, eu tenho experiência do sistema lá de São Paulo, que é de ponta, né? Muito diferente do daqui do Rio de Janeiro, pelo menos até onde eu sei. A minha filha, por exemplo, ela nasceu surda e ela usa um implante coclear, que nós conseguimos lá em Bauru, no interior de São Paulo, né? E agora a gente está com suspeita aí do nosso filho mais novo também, de surdez, e eu estou tendo uma dificuldade muito grande aqui no Rio de Janeiro. Agora, obviamente, com esse surto, né, que aí ficou mais difícil ainda. Mas, enfim, via de regra, eu gosto do Sistema Único de Saúde daqui da nossa região, que, aliás, atende, né, muita gente de fora também, Carapebus, Conceição, enfim. O pessoal vem para cá. A gente tem o HPM, que é um hospital referência, muito bom, por sinal. E até quando eu tinha plano de saúde, por exemplo, eu preferia 1000 vezes ir no HPM do que ir, por exemplo, na São Lucas, que era quando eu tinha um plano de saúde, eu me sentia muito melhor dentro do próprio HPM. Então, eu não tenho muito a reclamar do SUS, não. É claro, ainda tem muito a melhorar, como tudo na vida, né? Até mesmo no particular, a gente sabe que tem muito a melhorar. Principalmente marcações de consultas, marcação para especialista, que ainda tem uma deficiência muito grande, mas com a criação lá do ALBA, né, com o centro de referência ali, que é o ALBA, acredito que eles vão melhorar muito essa questão de marcação de consulta ali. Por sinal, eu fui lá 2 vezes no ALBA e gostei muito da instalação, tá muito bem, foi muito bem feito, na minha opinião. O pessoal dá para ficar sentadinho, é um espaço enorme. Então, acho que não tem por que malhar muito o SUS daqui, não. Acho que, Não, acho que vou dar à uma medida do possível provocada então para funciona. vocês. Uhum. Ano passado, não, peraí, deixa eu lembrar aqui. Foi. No segundo semestre do ano passado, não, na verdade, início do ano passado, foi isso. A prefeitura, a gente tinha uma turma de contratados que fazia aquele atendimento casa em casa para verificar sobre focos de Aedes Fechei. aegypti. Isso. Aí mas foi tudo mandado embora naquela época, né? Aí começou a ter focos fortes ainda no ano passado, no início do verão, onde teve que abrir o concurso. O pessoal fez fila lá como é que chama? Centro de convenção. Centro de Centro de convenção. convenções e tal, tudo na emergência para poder tocar. Isso é SUS, né? É, houve também situações do tipo dos bairros mais afastados, né? Malvinas, é, é, do outro lado lá da Malvinas também. O pessoal, vamos dizer assim, começou, quando teve aquela questão da mudança do sistema de transporte, aumentar o valor naquela época, foi início do ano passado, o pessoal reagiu muito, porque os questionamentos que a turma fazia era que os postos de saúde eles eram um pouquinho não muito bem distribuídos no município. E aquela passagem de R$ 1 facilita muito para os cidadãos por se circular dentro do município e conseguir mais fácil esses recursos. Essa provocação vai na linha do tipo do que vocês ouvem entre seus pares, dentro da sua rotina de trabalho, em relação a possível melhoria do sistema único, né? Será que, para provocar, entendeu? Para provocar. Será que está faltando, por exemplo, um pouquinho de fóruns para que os cidadãos possam acessar esses fóruns e discutir junto com o órgão público o que tá sendo aplicado no seu bairro e que pode ser melhorado, o que pode ser retirado? Porque será que existe esse tipo de fóruns? Será que se a aplicação desses fóruns, dessas reuniões, valorizar a associação de moradores, por exemplo, poder fazer esse tipo de debate?
será que não seria um caminho para poder equalizar esse atendimento do SUS em si, em todos os bairros do município de Macaé? É só uma provocação, aí fica aí por conta de vocês em refutar o que eu estou falando ou acrescentar. Guaraci, com a palavra, pode falar, depois eu... Eu acredito da seguinte forma, a instalação dos postos, né, de saúde que já existem em Macaé, eu acho que a gente também tem que reconhecer a dificuldade que é você cuidar da saúde de um povo em geral, como Macaé. Macaé tem muita gente, né? O povo não para de vir para cá, mesmo com todos os problemas, a gente ainda sobrevive muito bem em Macaé, pelo menos quem busca. Essa é minha razão. Acho que às vezes as pessoas se acomodam demais. Mas, enfim, eu tenho visto um esforço bacana do governo em si de tentar atender o máximo de pessoas possível. A exemplo disso, foi criada ali a UPA no Lagomar, muito bom, a UPA da Barra, aqui no Barra Mares também, né, indo ali para o Barreto, que acho que ajudou bastante. Pelo menos desafogar, por exemplo, vamos colocar aqui o aeroporto, que vivia muito, mas muito lotado. Então, isso facilitou bastante. E assim, gente, todo mundo vem para cá. Como eu já falei, tipo assim, Carapebus, pessoal, às vezes, de Quissamã, tudo é aqui. Eu acredito que, assim, de modo geral, eu acho que o sistema público de saúde de Macaé, acho que funciona assim. Como eu falei, a grande dificuldade que eu vejo são nas especialidades. As especialidades aqui realmente é bem complicado. Para você conseguir um atendimento específico, você sofre muito, porque você vai para a fila, principalmente o pessoal que tem comodidade, que precisa, por exemplo, de um atendimento mais eficiente, aqui deixa bastante a desejar. Aí sim eu acredito que esses fóruns, entendeu? Acho que ajudaria bastante para a gente poder mitigar, a gente poder estar estreitando isso aí e levando melhorias. Porque recurso tem, isso aí é fato, tem dinheiro. Macaé tem bastante dinheiro. E não só Macaé como os grandes centros, eu coloco Macaé como grande centro porque aqui é uma cidade do petróleo, muita gente passa por aqui passa muito dinheiro. Eu vejo porque eu trabalho na noite, trabalho com eventos e o povo tem grana, não adianta a gente querer dizer que não tem. Questão de má distribuição, isso é uma realidade não só aqui no nosso estado, como no país inteiro, né? Mas eu acho que o SUS tá legal, não tá ruim não, Cláudio. Eu, por exemplo, eu já vi lugar muito pior, cara, que isso aqui que você não consegue nem atendimento. Aqui você tá... Nem que seja um clínico geral ali, você consegue ser atendido, entendeu? Essa é a minha... Eu moro aqui há uns 12, 13 anos aproximadamente e sempre fui atendido, de verdade. Foi excelente a sua fala, Guaraci. Eu sou carioca, moro aqui há 24 anos e foi excelente, porque a tua vivência, de repente, é até maior do Sistema Único de Saúde na prática, na utilização do que eu. Né? Mas eu estava colocando aqui algumas coisas, por exemplo, quando o Guaraci fala sobre a questão das especialidades, eu, como cidadã, ouço e percebo e ouvia muita reclamação com relação a um período, há uns 2 anos atrás, com determinadas medidas de gestão, houve uma fuga de profissionais de especialidades. Né? Então, haviam médicos excelentes, e isso de ouvir, tá? Pessoas falando, médicos excelentes que tinham no hospital, no HPM, e que, por uma questão de gestão, de aperto mesmo, com relação à gestão, né, de exigir que esses profissionais cumprissem uma carga horária e tudo mais, eles foram embora. Largaram a parte do SUS, pararam de atender, foram embora para suas cidades de origem, e aí houve e há uma grande lacuna com relação às especialidades. E aí, também, quando o Guaraci falou sobre a questão da população, que é uma população flutuante muito grande, mesmo com essa queda de arrecadação pelas empresas, com empresas fechando, antes do Covid-19, né, nós já tínhamos uma situação no nosso município, mas é isso.
gente de tudo quanto é parte vem para ser atendido em Macaé, né? E aí falta a questão da transparência, a conscientização da própria população, do que é o SUS, do que são os meus direitos, do que é os meus deveres com relação, porque também se o Guaraci e Cláudio pudessem fechar o microfone, que aí fica dando esse ruído, né? Porque também quando eu, enquanto cidadão, eu só exijo, eu só cobro das autoridades, mas não faço a minha parte, essa balança fica desequilibrada. E o contrário é verdadeiro também. Então, falta conscientização do próprio morador, do próprio cidadão macaense, do que é o SUS, de lutar por esse SUS, por esse Sistema Único de Saúde. Eu falava muito bem do centro de diabéticos que tinha no mercado de peixe, pessoas assim que eu conheço, né, que faz uso muito mesmo do sistema. A minha irmã Marli fez uso lá do HPM, fez uma cirurgia seríssima na coluna e, graças a Deus, demorou a questão da cirurgia, mas ela fez e ficou assim, com um atendimento maravilhoso, e pessoas que eu conheço, né? Então, eu digo assim, o sistema é bom, mas tem que haver, Cláudio, maior conscientização por parte dos pacientes, dos cidadãos, para saber direitos e deveres e lutar para que esse SUS, que ele permaneça e que ele melhore, né? Então, e saber que a autoridade pública, ela não está me dando nada, eu pago impostos, eu tenho direito que, como o Cláudio falou no início da nossa live, da nossa conversa, a questão assegurada dentro da Constituição de 88, que fala sobre o sistema único, que fala do que ele tem que ser feito, do que é, né, o que compete a ele fazer, mas eu tenho que me apropriar disso. E aí o Cláudio tem razão na provocação dele, que eu concordo, que é essa participação maior, essa conscientização maior dos cidadãos, através da associação de moradores, através, por exemplo, não adianta eu ser mal atendida num sistema de saúde público e eu simplesmente faço um escândalo, eu quebro as coisas. Isso não é ser cidadão, né? Eu tenho que utilizar os meios, a ouvidoria. Eu tenho que, se for o caso, dentro da questão da própria ouvidoria do Ministério da Saúde, e denunciar e reclamar como cidadã, entendeu? Então, ter consciência dos meus direitos e dos meus deveres, e que autoridade nenhuma está me dando nada de graça. E aí é muito importante isso que nós estamos fazendo, porque vem a chegada novamente de eleições municipais, estaduais, em 2022, para prefeitos e tudo mais, e nós temos que saber votar, porque senão esses maus cidadãos, eles ficam vendendo coisas, entre aspas, né, que não cabe a eles fazer isso, porque é um direito meu enquanto cidadã, e que a Constituição de 88 me garante isso, um bom atendimento, limpeza, alimentação dentro da rede hospitalar. Então, eu não posso chegar lá e ver como muitas vezes você chega num determinado hospital e você vê lixo, o profissional sem o uso do EPI, como eu estou falando, e aí Deus permite, né? E aí voltamos ao nosso tema, saúde pública e fé. A fé, como eu havia falado no início, Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, eu uso a minha fé e ela é representada na vertente da minha espiritualidade, seja qual for a minha religião, mas de eu me apoderar desse direito e do meu dever enquanto cidadão. É isso. Então, vamos lá. É até interessante, né? Porque eu vou pegar um trecho aqui para puxar uma outra vertente aqui. A Organização Mundial de Saúde, ele fala o seguinte: estar com saúde é uma condição
que vai muito além da ausência de alguma enfermidade, porque significa também ter acesso e usufruir um estado de bem-estar físico, mental e social completa. Me preparei, viu, Ilma? Vamos lá. Eu quero puxar esse tema com aquela condição que veio antes dessa pandemia aqui em Macaé, que é a questão do desemprego. O esfriamento do mercado de petróleo de 2016, 2015, 2016, 2017, houve um alto nível de desemprego aqui na região, não somente em Macaé, mas também em municípios vizinhos. Eu mesmo cheguei a participar de uma assembleia que lotou lá o Juquinha, tudo desempregado de uma empresa só, porque a empresa não quis pagar as indenizações e tal. Na época do auge do ramo do petróleo, nós tínhamos o quê? Tinha o cidadão macaense trabalhando numa empresa que oferecia plano de saúde, porque pela legislação trabalhista, é obrigatório ter o plano de saúde. Teve a reforma da Previdência, teve a reforma trabalhista, que agora não é mais obrigado, somente para o trabalhador, não é mais extensivo o plano de saúde para os familiares, e veio o desemprego. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, o pessoal fala, mas como é que está o sistema de saúde? O uso do sistema de saúde do SUS ele também está atrelado ao desemprego. Ou quando a pessoa está aposentada, não do sistema de Petrobras, mas de outras empresas, acaba saindo do plano e indo para o SUS. Aí, aí você pega uma pessoa que sai, muitas vezes está com seus 30, 35 anos, está no seu auge de produtividade. O cara ou a pessoa, o trabalhador ou a trabalhadora fica desempregado, cai a renda familiar. Então você vê que isso afeta a parte da saúde mental, afeta a parte social, afeta também e acaba por consequência a parte física, né? Aí eu estou levantando essa bola aqui para vocês em relação a vocês trabalharem um pouquinho a ideia em relação à importância de um serviço público gratuito em relação ao sistema privado. Porque você pega eu participo de um grupo que agora está só o pessoal que mora mesmo ali perto do centro está fazendo, que a gente dá café da manhã todo sábado ali na praça ali do centro. Tá? Então, e tem aumentado muita gente. E muitas vezes nem são pessoas que vivem na rua, são pessoas que a empresa cortou o café da manhã, então eles vão para a praça se alimentar para depois trabalhar. Se você tem uma ideia como é que está o negócio ali. Então, assim, como é que essas pessoas não têm condição de pagar plano de saúde se não estiver trabalhando? Então, eu quero que você trabalhasse um pouquinho essa ideia da importância de um sistema público e gratuito em relação ao privado. Só para trabalhar um pouquinho mais aprofundar um pouquinho nessa ideia. Pela hora, estão até finalizando, mas vamos trabalhar um pouquinho mais em relação a essa linha que eu estou passando para vocês. É com vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tudo que é público nunca vai ser igual ao privado, né? Porque no privado o interesse maior é manter a clientela no privado. Então, quanto mais gente ele conseguir manter, melhor. E além de manter, ele ainda vai trabalhar políticas, ainda vai trabalhar formas de conquistar mais. Ele precisa de mais gente, porque ele vive daquilo ali, privado. O público não, o público ele já vai atender quem já pagou, por exemplo, e quem ainda está pagando. Mas ele nunca, não é, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, ele jamais vai querer incluir mais gente, por exemplo, nesse sistema. E pelo contrário, ele quer tirar. As estratégias dele, as metas, é justamente para tirar o povo do Sistema Único de Saúde, que é oferecendo planos, por exemplo, benefícios para as empresas fazerem seus planos privados, para tentar tirar. Porque assim, como é único de saúde,
SUS, todos têm direito, né? Seja ele dentro da área privada ou não. Ele tem direito de usufruir, de utilizar na hora que ele desejar, na hora que ele precisar. Então, não há trabalho, vamos dizer assim, exaustivo do SUS em querer aumentar essa demanda, muito pelo contrário, ele quer reduzir. Sendo que a gente tem que entender o seguinte, a gente vive num país onde a corrupção ela é muito grande, né? E a corrupção, quando a gente pensa, ela não parte lá de cima, não, ela parte de baixo. A gente tem que ter a noção de que a corrupção está dentro da nossa casa, dentro dos nossos colegas, né? Colegas de trabalho, colegas de turma, de faculdade, enfim. A corrupção, ela está aí, na nossa frente. Então, o futuro candidato, o futuro, vamos colocar, vereador, prefeito, governador, presidente, está saindo do seio da sociedade, está saindo de dentro de nós ali, daquela turma. Então, obviamente que onde há corrupção, você nunca vai ter uma boa empregabilidade, por exemplo, do recurso público, do dinheiro. Porque o cara quer tirar uma fatia o máximo possível, né, daquele bolo para poder guardar para si. Então, nunca, Cláudia, a gente vai ter uma equiparidade, uma igualdade desses dois sistemas, certo? Isso é fato. Mas, assim, no meu ver, o que poderia ser mais, assim, trazendo para a nossa realidade, para Macaé, seria mais a questão de informação. Acho que, por exemplo, até as próprias associações de moradores poderiam trabalhar em cima de levar informação para o povo. As pessoas não têm informação. Aí eu concordo plenamente com o que você falou sobre a questão, e também com um pouco do que a Ilma falou, onde talvez funcionaria de forma mais eficiente, mais eficaz, se o povo tivesse informação do que é o SUS, como é que funciona, quais são as etapas, porque a gente fica muito vendido. Quando a gente tem um pouco mais de educação no sentido de conhecimento, né? A gente busca de uma forma mais assertiva, né? Então, eu, por exemplo, eu sei exatamente o que Travou dele, né? Aqui travou. Guaraci, eu não estou ouvindo você não. Qualquer coisa você sai e volta. Ele travou. Isso é um Voltou. problema muito sério. Isso é um problema muito sério. Saiu? Saiu. Pede uns 2 minutos para trás que... Não, então, só estava falando sobre a questão do seguinte, quando se tem informação, quando se tem exatamente onde você ir, para onde você vai, você consegue atendimento com mais agilidade e com mais humanidade até, dentro do Sistema Único de Saúde. Então, acredito que, por exemplo, uma das coisas que a gente deveria fazer aqui em Macaé, por exemplo, que é a nossa cidade, é tentar levar a informação para o máximo de pessoas possível, para que as pessoas pudessem, pelo menos, estar bem informadas e, consequentemente, buscar ajuda, buscar auxílio dentro do SUS. Agora, equiparar, você não consegue comparar, é impossível você comparar os dois sistemas, né, o privado e o público. Não dá para você comparar. O privado sempre vai estar à frente, porque o privado ele tem uma questão que é buscar pessoas. Eu, por exemplo, quando eu como autônomo, né, várias pessoas já me ligaram oferecendo plano de saúde. Mas faz um plano de saúde. Por quê? Porque para eles é importante, né, ter você ali dentro. Já o SUS não. O interesse do SUS é o contrário. Como eu já falei, é justamente afastar o máximo de pessoas possível disso aí. É o que está acontecendo hoje, por exemplo, na pandemia, no Covid-19. O que eles estão fazendo? Eles sabem que o vírus vai estar aí, não vai sair agora da sociedade. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão tentando não colapsar o sistema único. Eles estão tentando o máximo possível manter o povo em casa para que uma parte da população, né, pegue o vírus e consequentemente, eles consigam tratar e, de certa forma, entender mais a nível mundial como é que esse vírus, até onde ele vai, né, para poder eles tomarem as devidas medidas, que já vêm sendo tomadas. Mas, repito, novamente, a questão da informação dentro do SUS, até para a gente também não distorcer muito, acho que hoje o mais importante é a gente divulgar, é a gente ter o máximo de informação possível, principalmente essa informação chegando na pessoa que mais precisa, que é a pessoa que é mais pobre, a pessoa que está no lado mais, vamos colocar assim, mais afundado da sociedade. É o que tem menos acesso à informação. Porque realmente isso é muito preocupante aqui dentro da
da nossa cidade e dentro do nosso país. Então, eu acho que, na minha opinião, o que deveria melhorar hoje no Sistema Único de Saúde, pelo menos voltando para Macaé, é informação. Acho que as pessoas deveriam ser mais informadas de onde buscar essa ajuda. Ok? Bem, são 19 horas e 56 minutos, né? Vai terminar agora 8 horas. E aí, mais uma vez, eu parabenizo tanto a provocação do Cláudio Nunes, quanto a fala do companheiro o Guaraci, gostei muito. Aí vamos lá, pegar a Organização Mundial da Saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, você ter saúde não é apenas a ausência de doença, é um bem-estar total, né? Então, o homem é um ser holístico, então não é só físico, é mental, é espiritual, é social, como bem disse o Guaraci, como bem disse o Cláudio, e aí você vai encontrar essas referências no próprio primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, quando fala: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, quando ele coloca o homem no jardim do Éden, um lugar de beleza, de flores, de árvores, aí a questão do ser cultural. Quando, no capítulo 2, versículo 18, como Deus criou a mulher, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só, far-lhe-ei uma adjuntora que seja como diante dele. Está falando desse homem social. Eu preciso do outro, o outro me completa. Nós precisamos um dos outros. E aí, quando o companheiro fala da Covid-19, mais uma vez, eu estou aqui rabiscando, fazendo os desenhos, e coloquei o privado dentro do público, o privado contido nessa esfera pública. Por quê? Nós estamos discutindo saúde pública e fé. O companheiro Guaraci falou perfeito. No privado, ele visa o quê? Ele visa o lucro. Né? Ele quer pessoas, mas, na realidade, o objetivo dele é visar o lucro. Mas, quando a gente fala de saúde pública, e os dois companheiros falaram perfeitamente que, na realidade, a saúde pública ela é um direito de todos, seja eu uma pessoa com baixa condição financeira, seja eu milionário. Né? Por quê? Porque, na realidade, ela é gratuita, mas ela está sendo abastecida por impostos, por uma série de taxações que há na sociedade para que o governo diga bem, geste bem esses recursos. Né? Por quê? Gente, na realidade, está sendo deixado de lado a questão da saúde primária, secundária, terciária. E quando a gente fala em ações primárias de saúde, ações secundárias e terciárias, nós estamos falando de saúde pública. Porque quando... Aí, vamos lá, Ilma, trago para Macaé. Vamos falar de saneamento básico, vamos falar de limpeza dos rios, vamos falar de limpeza pública, vamos falar do público, que refere a todo mundo. A partir do momento que isso fica desequilibrado, essa balança, todos nós sofremos. Porque é muito engraçado, em tempos de Covid-19, é como se agora o nosso Brasil só tivesse... Essa questão, o Guaraci, o Cláudio já conhece essa história, mas quem está nos vendo pelo Facebook, eu sou técnica de enfermagem do trabalho, me aposentei aos 32 anos de trabalho, passei embarcado, executando minhas tarefas numa plataforma de petróleo durante 10 anos. E era muito engraçado, porque isso tudo que a gente está passando agora, eu vivia dizendo como profissional de saúde, para que os homens lavassem bem as mãos antes de entrar no banheiro, depois de utilizar o vaso sanitário, coma legumes, verduras e frutas, tem que dormir no mínimo 8 horas por dia, cuida da sua saúde mental. A questão da saúde mental, hoje nós estamos em 2020, há 10 anos atrás,
ou 15 anos atrás, nós ouvíamos previsões não, previsões que está parecendo coisa de astrólogo, assim, uma coisa não científica. Pesquisadores dizendo, em 2020, pasmem, 2020, a maior causa de afastamento do trabalhador. Isso num aspecto mundial, laboral mundial, que vai afastar mais o trabalhador do seu ambiente de serviço, serão as doenças de fundo emocional, de saúde mental, ou seja, as esquizofrenias, as loucuras, as psicopatias, etc. e tal. Qual é o ano que nós estamos? 2020. Aí, de repente, um vírus, um micro-organismo que eu não vejo, mas que está aqui no meio ambiente, né? no meio ambiente planetário, numa velocidade por causa da globalização. Hoje nós estamos aqui, tem uma facilidade de ir para o Japão, de ir para a Itália, por isso uma pandemia, que é bom também que nós coloquemos. O que é uma pandemia? É quando uma doença ela se apresenta nos 6 continentes. Então, e aí a gente começa a falar o quê? De ações primárias de saúde, higiene, alimentação. Então, quando eu penso em Macaé e eu penso em políticas públicas para o meu município, e eu estou falando também para pessoas que vão se candidatar, né, que estão se candidatando a vereador, que parece que é uma coisa pequenininha, mas não é. É aquele cidadão que vai ser eleito pela sua comunidade para estar vislumbrando e preocupado. Parece que é pequeno, mas ali com o meu micro, com a minha cidade, com o meu bairro, com os bairros da minha cidade, que fazem parte do meu município, que meu município faz parte do meu estado, que meu estado faz parte da federação, que a federação faz parte do Brasil, que faz parte do continente, que faz parte do mundo. E aí, quando eu falo, para terminar, em SUS, em saúde pública, eu preciso ter em mente a questão primária, secundária, terciária da saúde. E dentro dessas questões de saúde primária, a questão da vacinação, da alimentação, da higiene, do saneamento básico, que, as conclusões que nós chegamos aqui, em decorrência de corrupções, de falta de ética, de falta de transparência, das pessoas assumirem, de repente, assumir a vereança, mas está de olho na presidência da República, mas não está fazendo nem o beabá, que é importantíssimo como vereador, que é estar lutando por uma questão de saúde primária para o meu povo, de alimentação, de saneamento básico, de água para todas as pessoas. E tudo isso faz parte da saúde pública, da minha fé, da minha atitude enquanto cidadã desse mundo, e esteja a minha religião, né? A minha ligação com Deus, numa fé de acordo com o que eu acredito, seja em qualquer religião que eu acredite, né? Que eu expresse a minha ligação com esse ser supremo. Ou não, né? Porque tem pessoas que não acreditam e que nós temos que respeitar. Então, eu quero agradecer minha participação, agradecer aos companheiros a oportunidade e a você que esteve conosco até agora. Muito obrigada. A Ilma já até tentou já ir na conclusão. A Conceição ficou nessa aventura quase uma hora para poder conseguir acessar com problema no celular, mas esse negócio é online e isso no simultâneo, essas coisas assim acontecem, né? Normalmente esses errinhos. Porque a gente já, para quem está assistindo, a semana passada, foi semana passada. Não, essa semana eu tive uma reunião com vocês, mais, eu quero mais 12 pessoas, né, Conceição? E funcionou direitinho, só não teve a transmissão, né? Aí acabou dando problema. Vou passar para a Conceição. A gente já estava na fase de finalização, Conceição. Aí, foi assim, muito interessante você falar um pouquinho um pouquinho a sua fala sobre essa parte da saúde pública, essa parte de Macaé em si. E aí depois você passa para o Guaraci e para Imas só para concluir, porque o tempo nosso já
Estourou. E você vai falar? Já falou, Cláudio? Eu acho que eu já falei até demais. Tá. Tá tranquilo. Olha, boa noite, Guaraci, boa noite, Ilma, boa noite, Cláudio, boa noite, todo mundo que está nos assistindo aí no Facebook do PCdoB. O PCdoB vem no Movimento 65 para trazer para Macaé essa vontade de luta, né? Eu acho que nós estamos aí à frente do partido e trazendo toda quarta-feira agora, enquanto nós estivermos em quarentena, esse debate, trazendo assuntos que vai pautar a nossa luta e a nossa caminhada para 2020, né? Eu sou Conceição de Maria, presidente do partido, e hoje a gente trazendo a questão da saúde pública pensar, e é bom a gente trazer para o pessoal que semana que vem começa uma campanha contra a privatização do SUS. E é muito importante que a gente esteja atento a essa campanha. Nós estamos vendo aí nesse momento de pandemia, quem vai salvar vidas? O SUS. Porque eu fui lá no Facebook, enquanto eu não entrava, e vi o Guaraci falando, né, sobre a importância da saúde pública, e nós sabemos que, nesse momento, a saúde privada, particular, não vai dar conta dessa pandemia. Então, nós temos que valorizar o SUS, porque o SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. Tem um amigo que ele diz que o Obamacare, quando foi criado nos Estados Unidos, foi com base no nosso SUS. Então, é um sistema, ele é complexo e é um sistema, é o melhor do mundo, porque existem alguns sistemas no exterior que só te dá o tratamento odontológico. O nosso, não. O nosso é para atenção hospitalar, serviços de urgência, de emergência, vigilância epidemiológica, como nós estamos acontecendo agora, a vigilância sanitária, ambiental, assistência farmacêutica, nós temos tudo isso. Então, a nossa saúde pública é a melhor. Só que o quê? Ela não é administrada os recursos que não são bem administrados. Então, pensando em Macaé, nós que estamos aí nessa luta para 2020, pré-candidatos ou não, cidadãos macaenses, que primeiro somos, nós temos que ter essa preocupação de ter na nossa pauta a luta pela saúde pública. E a gente sempre... Porque quando a gente pensa na saúde pública, nós pensamos no bem-estar e na qualidade de vida de todos. Porque não adianta. Como que você trabalha sem saúde? É a primeira pergunta que a gente diz. Então, a saúde começa dentro de casa. Nós estamos vendo aí nesse momento de pandemia os cuidados que você tem que ter, né, com a questão do Covid-19, lavar as mãos, higienizar. Mas isso a gente aprende no primário. Quando a gente está na escolinha, quando nós saímos de casa, os pais da gente já ensinam. Então, assim, são cuidados básicos. Para quê? Para a gente ter saúde. Quando os filhos da gente estão bem pequenos, né? O que a gente faz quando a gente sai para atravessar a rua? A primeira coisa que a gente segura é na mão da criança, né? Para a criança não atravessar a rua. Desde cedo, a gente mostrando a segurança para essa criança. Então, a saúde... ela começa dentro da nossa família, os cuidados que os pais da gente têm conosco, depois na escola, né, na instituição que a gente for participar, religiosa ou não, e depois a gente leva para o trabalho. Então, por isso que tem na pauta, né, saúde e segurança do trabalhador. Então, a saúde é importantíssima e nós não podemos deixar de discuti-la. Ela tem que ser discutida, ampliação dos hospitais. Aqui em Macaé, a gente sabe que a gente só tem o HPM, né, que é o hospital público, e não atende só macaenses, é um hospital que atende todos. Né? Então, é importante a gente ter dentro, lá no Facebook, né, estava vendo o debate, vi uma falando da saúde mental, né, como que nesse momento nós estamos afetados
pela saúde mental. Também os trabalhadores offshore, que a gente sabe, né, vida de confinamento, e outros trabalhadores. E nesse momento também nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, porque nós estamos dentro de casa, em 4 paredes, confinados, né? E sabemos que tem muita gente em depressão. Essa semana mesmo, eu postei no Facebook, gestos de amor, ligue para um amigo que mora sozinho, veja o que ele precisa. E eu liguei para um amigo, e ele mora sozinho, e ele me disse: Conceição, eu estava 2 meses em depressão. Então, é a doença do século, né? A depressão. Então, a saúde tem que ser a nossa pauta principal, e defender a saúde pública, porque nós sabemos que a maioria dos brasileiros depende da saúde pública. E nessa epidemia que nós estamos vivendo, que é uma epidemia mundial, que nos assusta, que nós temos medo, né? Medo de sair de casa e ser contaminado, medo de alguém chegar à nossa casa, até um familiar, que hoje tem muitos trabalhadores que não estão podendo parar, estão dentro da escala do trabalho prioritário. Pode ser que nós tenhamos um trabalhador desse, membro da nossa família. Então, nós não estamos distantes de nada, mas valorizando a saúde pública, eu acho que nós estamos valorizando também o cidadão e falando da nossa realidade, o cidadão macaense. Então, nós somos trabalhadores e nós temos que ter na pauta essa saúde, né? Porque dentro do neoliberalismo, eles não querem que as pessoas tenham saúde, né? É um processo de repente, de capitalização, de que você tem que sempre servir o capital, você tem que ter planos de saúde caríssimos. E se a gente tem um sistema único de saúde que atenda os trabalhadores, o povo brasileiro, né, nas suas necessidades básicas, serviços básicos, ou também de urgência e emergência, valorizando a saúde pública, nós estamos valorizando também esses cidadãos macaenses, e que, no final de tudo, né, quando a gente fala da política, são os eleitores, são as pessoas que vão escolher, né, esses candidatos e candidatas para estarem à frente. E falar de vereadores e vereadoras, são eles que farão, né, os projetos de lei para abraçar, né, a saúde pública e lutar com emendas, com projetos de leis, com audiências. Esse é o papel desse cidadão que se lança, né, para ser vereador e vereador. Então, é muito importante, na noite de hoje, a gente está aí batendo esse papo com Ilma, né, que é técnica de enfermagem, que a pauta dela sempre foi saúde, o Guaraci, que está aí, que é trabalhador, né, que tem contato com muita gente. No dia que a gente se conheceu, ele falava, e está no nosso discurso todo dia, essa defesa dessa campanha do SUS, e que semana que vem a gente possa entrar juntos nessa campanha, em defesa da saúde pública do Brasil. E é isso, pessoal. Eu acho que o importante nesse momento, nós sermos solidários e participativos. E a saúde pública, ela sendo aplicados recursos, ela se torna uma ferramenta também solidária, né, ao povo, e participativa também. Você, enquanto cidadão e cidadã, vai poder participar. Então, isso, Cláudio. A gente tem que finalizar a fala dele e a gente já conclui já, para poder finalizar. Ok, então vamos passar para o Guaraci. Aí. Na verdade, não tem muito o que falar, já foi falado bastante, né? Aí, Cláudio, Ilma, agora Conceição complementando, por sinal, muito bem a fala dela. Eu só acrescentaria o seguinte, que além dessa valorização, que a valorização do SUS é fato, e a necessidade ela existe e sempre vai existir. No entanto, né, quando a gente pensa, como eu estava falando sobre a questão da corrupção, sobre a questão do privado, que o privado ele precisa
que mais pessoas acessem, né, para que ele consiga sobreviver, porque se a gente for olhar, o Sistema Único de Saúde, e a própria Conceição já falou isso, tem tudo. Ali a gente tem absolutamente tudo, é um sistema, vamos colocar até perfeito, porque você tem desde o atendimento, a cirurgia, acompanhamento, independente da doença mental, física, psíquica, enfim, você tem tudo ali. E por conta, né, infelizmente, de poucos, né, por conta da corrupção, isso acaba não chegando da forma que deveria chegar. Novamente, repito, a gente tem condições, o país tem condições de fazer isso, mas não chega por conta de corrupção imagina, iria falir o sistema privado. Se o Sistema Único de Saúde fosse um sistema tão eficiente e eficaz, a saúde privada não existiria, né? Então, fica aí essa pergunta no ar, né, do porquê que a gente do porquê que a gente sempre busca o privado quando a gente tem, por exemplo, condições um pouco mais do que o outro. A primeira coisa que a gente faz é fazer um plano de saúde, sendo que a gente deveria investir no Sistema Único de Saúde. Para você ter uma ideia, nenhum político ele vai pedir ajuda ou vai pedir assistência ao SUS, ele já faz logo a sua caderneta lá do privado para que ele tenha atendimento nos melhores hospitais e em primeira mão. Essa é a realidade que a gente enfrenta. Mas acredito sim, Conceição, que a gente valoriza sim o SUS, né? Acho que principalmente o pobre, né? É porque onde ele busca é valorizado sim, mas acho que ainda falta mais investimento de forma assertiva no Sistema Único de Saúde, e que os políticos, né, que nós, as pessoas, possam enxergar de forma mais um pouco mais para baixo, né, um pouco mais para o pobre ali, a gente possa lutar e brigar para que principalmente tenha mais informação, que dessa forma a gente vai conseguir afunilar e vai conseguir resolver o problema de muita gente. Eu, pelo menos, eu tento fazer minha parte, divulgando, passando informação para as pessoas que não dispõem disso, né? Então, eu sei que a questão é muito complexa, porque envolve muitos interesses da minoria, né, que comanda o país, e grandes empresários, enfim, e que quem paga a conta é a gente, sendo que o dinheiro está lá e deveria estar sendo bem investido. Mas, assim, voltando para Macaé, eu acho que a gente ainda tem essa valorização. Acredito que chega legal o atendimento de saúde pública aqui na nossa cidade. Ok, o Guaraci. E lembrando também, né, nós ainda estamos em quarentena, pedindo às pessoas que fiquem em casa, que se protejam. Eu acho que é muito importante, nesse momento, a gente poder viver esse isolamento social, mas sabendo que quando tudo isso passar, a gente vai seguir a vida, mas tem que seguir a vida com saúde, né? Esse momento de isolamento social é o nosso reencontro, é saber que é um momento assim mesmo de unidade conosco, com o outro, e poder valorizar a vida. Então, assim, agradeço de coração, né, a todos que participaram dessa noite. Eu acho que falar de saúde é muito importante, né? Agradecer Cláudio, a Ilma, ao Guaraci, que eu acho que a gente pôde trazer para a sociedade macaense um debate sobre a saúde pública. E tem mais, a partir de quarta-feira, novos temas, e o nosso encontro vai ser aqui. Com você, Cláudio. Não, já finalizamos. Peço desculpa aí ao pessoal, teve certa dificuldade em poder acessar. É a primeira vez que estamos utilizando, na verdade, são 3 recursos digitais para poder sair essa improvisação, mas na quarta-feira que vem vão ajustar aí. Deixa suas perguntas, que o diretório vai, o que puder responder, vai responder isso aqui dali. E se for tema referente a uma próxima transmissão, nós vamos estar tratando na próxima quarta-feira. Se tiver interesse, também para saber mais sobre o Movimento 65, sobre o partido, também pode deixar os comentários lá na página do PCdoB. E deixamos o convite para poder se filiar ao PCdoB Macaé. Precisamos de mais pessoas que não queiram mais ficar à margem do processo, que queiram, na verdade,
estar aqui dentro para poder mudar o que está de errado e melhorar o que está sendo acertado em relação à política pública em Macaé. Um abração aí, pessoal. Vamos finalizar o processo aí. Felício, o PC do B. Tamo aí. Vem com a gente.